Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Concursos. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas, e no vídeo de hoje nós vamos aí fazer a nossa revisão final para a GCM de Mombuca. Teremos prova nesse final de semana, então essa é a chance aí para a gente fazer aquela última revisão, dar aquele último gás em relação aos estudos da GCM de Mombuca, beleza? Mas antes, você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, assim você fica por dentro de tudo que acontece nos concursos da GCM de todo o Brasil. Aqui no nosso canal você vai encontrar revisões de véspera como essa, aulas com resoluções de questões, análise de edital, enfim, tudo que a gente puder te entregar para te ajudar no teu caminho rumo à aprovação, beleza? Estava aí com saudade dos senhores, né? Estivemos juntos aí na revisão da GCM de São Paulo, que também teremos a prova nesse final de semana, e retornando agora com a revisão final para a GCM de Mombuca. Galera, vou compartilhar os slides aqui então, sempre passando aquela orientação inicial, né, digamos assim, para quem às vezes está vendo aí essa revisão pela primeira vez. Então, aqui, galera, nós vamos revisar a parte de conhecimentos específicos para a GCM de Mombuca. Então, não vamos ter aqui a revisão das outras partes, por exemplo, português, raciocínio lógico, informática, agora eu não me lembro se tem nessa prova, mas enfim, a parte de conhecimentos gerais, a gente não vai revisar aqui, o foco será somente aí nos conhecimentos específicos, ok? Como que essa revisão vai funcionar? Por meio de questões. Então, eu abri o edital, olhei o conteúdo programático dos senhores, distribuí aí aquelas questões mais importantes, aquelas questões que costumam cair mais, tem mais possibilidade de cair, a gente vai resolver essas questões. Como está sendo gravado, né, não está ao vivo, então eu vou ler a questão e já vou partir para a resolução. O que eu sugiro que os senhores façam? Vão acompanhando aí e vão pausando. Às vezes vai precisar de um pouquinho mais de tempo para ler a questão, ficou em dúvida entre duas alternativas, ou já vai estar ali com o material do lado revisando, anotando. Maravilha, mas aqui até para dar uma maior fluidez na nossa gravação, então eu já vou ler e já vou partir para a resolução. Maravilha? Então vamos lá então para começar com as orientações gerais. Então as provas vão acontecer no dia 26 de abril, portanto, neste final de semana, no período da manhã, tá? Às 9 horas da manhã. Nós temos no site da banca organizadora, da Public Consult, né, 2 locais de prova. Portanto, você precisa, se você ainda não fez isso, por favor, consulte o seu. Pelo amor de Deus, não vai lá no local errado, você vai estar na sala errada, não vou achar teu nome, você vai perder a prova, ok? A recomendação que está, inclusive, no edital é de uma antecedência mínima de 1 hora. Então, se a gente está falando das 9 da manhã, chega lá pelo menos às 8, tá? Tem a questão da abertura dos portões, que é sempre antes. Então, assim, 8 horas, eu chegaria até antes, né? Espera lá, fica ali na rua com o celular, fica conversando com alguém, fica se distraindo, vendo um vídeo ali, mas chega no lugar. Você nunca sabe o que pode acontecer, emergência, carro quebra, tem acidente, o trânsito para, então, na dúvida, chegue com a maior antecedência possível, tá? Lembrando sempre, caneta esferográfica azul ou preta, agora que eu me toquei que eu já tô com a canetinha aqui, tá? E documento original com foto. A pergunta que os senhores poderão me fazer: ah, e documento digital? Pode? Galera, pode, tá? Você não precisa estar com o documento físico, mas atenção, ele tem que ser acessado ali na hora, não pode ser print. Então, você vai pegar, por exemplo, a CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação, você vai levar teu celular lá na hora, vai abrir aqui o aplicativo, vai acessar e vai mostrar pro fiscal, tá? Você não pode aí levar um print ou algo do tipo. Então, vai ter que depender de internet, fique atento em relação a isso para ver se vale a pena. Raio-X da prova serão 35 questões de múltipla escolha. Já vou adiantar aqui de conhecimentos específicos, serão 15, portanto é a quantidade de questões que a gente vai rever aqui. E 3 horas de prova. Gente, cá entre nós, 3 horas de prova, 35 questões, tá tranquilo. Dá para você fazer uma prova aí, né, com tranquilidade, pelo que eu observei da banca, uma banca que, pelo menos na parte de conhecimentos específicos, não trabalha com questões tão longas, pelo menos dos cargos que eu vi as provas anteriores. Então, 3 horas aí de prova, 35 questões, dá tranquilo. Conteúdo programático. Então, trouxe aqui só para os senhores terem uma noção, tá? Essas disciplinas
poderão aparecer na prova no total de 15 questões. Gente, é conteúdo pra caramba para 15 questões. Tem coisa que vai ficar de fora. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Direito constitucional, a parte de Constituição Federal, você tem artigo 5º, que por si só é super extenso, artigo 37 a 41 e depois o artigo 144. Então, eventualmente, alguma coisa que vai ficar de fora. Eles podem colocar 5 questões de constitucional, uma para cada tópico, e aí depois as outras 10 questões. Podem, isso pode acontecer, tá? Mas o que eu tô falando é a mesma dificuldade que eu tive para elaborar essas questões, o examinador de vocês também teve, tá? Então, aqui, novamente, eu procurei selecionar os temas mais quentes, digamos assim, os temas que caem com maior frequência, para poder te dar um gás, um up nesses temas. Mas lembrando sempre, alguma coisa sempre vai ficar de fora aqui, da mesma forma que alguma coisa sempre vai ficar de fora na prova. Então, terminou a revisão, nossa, eu vi que a Laura não colocou nenhuma questão do artigo 41, por exemplo, da Constituição Federal. Vai resolve ali 2, 3 questões do tema para você revisar, beleza? Então vamos lá, vamos dar início aqui, lembrando, todas as questões são do conteúdo programático que está previsto no edital. Primeira questão, em rede social, o indivíduo afirma que pode publicar opiniões de forma anônima, porque a Constituição não proíbe essa prática. Considerando o texto constitucional, aponte a alternativa correta. Letra A. A manifestação é livre desde que em ambiente virtual. B. A manifestação é livre, sendo permitido o anonimato. C. A manifestação só é lícita mediante autorização prévia. E D. A manifestação é livre, sendo vedado o anonimato. Galera, já de cara, uma cobrança do artigo 5º da Constituição Federal em um dos seus incisos mais cobrados. Gabarito letra D. Letra da lei. A manifestação é livre, sendo vedado, sendo proibido o anonimato. Então, veja bem, você pode falar o que você quiser. Você vai ter, eventualmente, que arcar com as responsabilidades daquilo que você está falando, e é proibido, é vedado o anonimato. Então, quando eu falo que a manifestação é livre, desde que em ambiente virtual, está incorreto. Lembra, muita gente fala, internet é terra sem lei, e a gente vem para corrigir. Não, não é terra sem lei. Se você fala alguma coisa, se você deixa um comentário no Instagram, por exemplo, eu posso ir lá, puxar os teus dados pelo teu perfil, te processar, você vai ser processado, vai ser responsabilizado. A manifestação é livre, até aqui beleza, mas não é permitido o anonimato. E por fim, a C confunde tudo. A manifestação só é lícita mediante autorização prévia. Galera, não confundir aqui a manifestação, que é publicar uma opinião, se manifestar, com manifestação de direito de reunião, tá? Não confundir. Aqui, para eu me manifestar, por exemplo, para eu dar uma opinião sobre um assunto, eu não preciso de autorização. Imagina como, não, eu só vou poder falar sobre isso se alguém me autorizar. Negativo, eu posso falar o que eu quiser, sendo vedado, sendo proibido o anonimato, justamente porque se eu falo o que eu quiser, eu tenho que ser responsabilizada aí, portanto, eu tenho que me identificar, ok? Inciso que despenca nas provas de guarda municipal. Vamos lá, questão 2. Uma equipe de fiscalização alega que pode entrar na residência de um morador à noite para averiguação de rotina sem ordem judicial ou motivo excepcional. Assinale a alternativa compatível com a Constituição. Alternativa A. A entrada é livre para fins de fiscalização municipal. B. A entrada é permitida sempre que houver interesse administrativo. C. A entrada depende apenas de comunicação prévia ao morador. E D. A casa é asilo inviolável, salvo hipóteses expressas como flagrante, desastre, socorro ou ordem judicial diurna. Eu fiz questão de colocar mais uma pergunta, mais uma questão de artigo 5º da Constituição Federal, porque, de novo, é um inciso que despenca em provas, principalmente em provas da Guarda Municipal. Então, sempre vale a pena a gente revisar. Galera, gabarito, letra D. Letra da lei. Lembra, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar. Primeiro, sem consentimento do morador. E depois a gente tem as exceções. Ou seja, como que eu posso entrar na casa de alguém? Primeiro, se essa pessoa consentir, Laura, vem cá, vem jantar aqui, vem conhecer minha casa, entra aqui.
o morador está consentindo. E depois, sem o consentimento, eu tenho as exceções. Flagrante delito ou desastre, ou, vou colocar dois aqui, ou para prestar socorro, ou em cumprimento de uma ordem judicial diurna. Então aqui eu já tinha que ter ligado um sinal de alerta quando fala que uma equipe de fiscalização vai entrar na residência à noite. Qual que é o motivo? É para prestar socorro? Tem alguém passando mal? Tá em flagrante delito? Não, perceba, ó, é uma averiguação de rotina. E aqui que você mata a questão, ó, sem ordem judicial ou motivo excepcional. Olha a sacada. Então, não é flagrante delito, não é desastre, não é para prestar socorro e não tem uma ordem judicial. Portanto, se é à noite, eu não posso ingressar na casa de ninguém. Tá? A letra A que fala que é livre para fins de fiscalização está incorreta. A entrada é permitida sempre que houver interesse administrativo? Negativo. Às vezes eu vou ter um interesse administrativo, mas nesse caso, o poder público não vai se sobrepor, porque eu tenho uma garantia constitucional, eu tenho um direito fundamental, que é a inviolabilidade do domicílio, ok? C, a entrada depende apenas de comunicação prévia ao morador? Não, eu posso sim ter uma situação de comunicação prévia, o morador pode eventualmente consentir, mas num caso, por exemplo, de flagrante delito, eu não vou me comunicar com o morador. Se o morador estiver infartando ali no quintal e eu tô vendo, eu não vou me comunicar, falar, então eu posso entrar? Não, é para prestar socorro. Eu posso entrar. Ok? Tranquilo? Evoluindo aqui, questão 3. A Prefeitura do município de Viva Feliz pretende realizar um concurso público para investidura no cargo de guarda municipal. Para isso, a Prefeitura publica em seu site um edital contendo todas as informações necessárias para inscrições e andamento do concurso. Essa ação de publicar o edital de forma acessível a todos visa atender mais especificamente a qual princípio previsto na Constituição Federal. Alternativa A, legalidade. B, moralidade. C, publicidade. Ou E, eficiência. Galera, gabarito letra B. Estamos falando aqui da moralidade. Vamos lembrar aqui do artigo 37, que vai nos trazer quais são aí os princípios constitucionais, e você precisa lembrar do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, estão aqui descritos. Beleza, eu já lembrei quais são os princípios, agora eu preciso adequar o que a questão está me passando para saber qual princípio que é. Nesse caso, ó, publicar, o nome já diz, ó, publicar o edital de forma acessível a todos, ou seja, é algo que todos ficarão sabendo, todos terão conhecimento, é o princípio da publicidade. Eu fiz uma pegadinha com vocês só para ver se vocês estavam atentos. Calma, o gabarito aqui da questão está incorreto, tá? Esquece esse verdinho aí. Correto é letra C, publicidade. Calma, foi só para ver se vocês estavam atentos, né? Às vezes a pessoa já tá ali meio cansada, ó, vamos acordar. Então, atenção, o princípio aqui é o da publicidade. Por quê? Gente, lembra que o princípio da publicidade é justamente aquele que vai falar que os atos da administração devem ser transparentes e levados ao conhecimento oficial da coletividade. Quando eu tenho um concurso público, eu preciso publicar isso, tornar isso público, para que a maior quantidade de pessoas, obviamente, interessadas aí tenham acesso a essa informação e possam participar. Beleza? Isso é, inclusive, uma garantia também constitucional. Dá para fazer um link lá com o artigo 5º, que todo cidadão tem o direito de receber as informações aí de seu interesse, tá? Mas aqui, princípio da publicidade, gabarito de novo, letra C. Foi só uma pegadinha para ver se vocês estavam atentos. Para fechar constitucional, questão 4. A Constituição Federal de 1988 prevê a atuação de diversos órgãos no âmbito da segurança pública, como, por exemplo, a Polícia Federal, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Embora não sejam responsáveis pela preservação da incolumidade das pessoas, é correto afirmar que as guardas municipais devem proteger. Alternativa A, patrimônio das pessoas e os bens e direitos dos municípios. O patrimônio das pessoas, dos municípios e dos territórios federais. C, os bens, direitos e serviços públicos dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações públicas.
Ou, por fim, letra D, os bens, instalações e serviços dos municípios. Coloquei essa questão de propósito aqui para a gente trabalhar um tópico muito importante, até para vocês levarem para a vida de vocês. Gabarito, galera, letra D, tá? Olha só, muita atenção. Aqui, a minha referência é a Constituição Federal de 88, mais especificamente no seu artigo 144. A guarda vai aparecer no parágrafo 8º, que vai falar que os municípios poderão constituir suas guardas municipais para a proteção dos bens, instalações e serviços dos municípios. Não é patrimônio das pessoas, não é patrimônio das pessoas dos municípios e dos territórios federais, esquece, a guarda é, municipal, tá? E muito menos os bens, direitos e serviços dos municípios, incluídos suas autarquias e fundações públicas. Aqui, galera, essa é uma questão muito problemática, tá? Porque eu achei engraçado colocarem aqui. Embora não sejam responsáveis pela preservação da incolumidade das pessoas. Gente, já é mais que provado, decisão do STF, policiamento ostensivo, a guarda realiza sim esse serviço. A guarda não é só prédio, o prédio da prefeitura, a praça do. Não. Mas quando a gente trabalha com letra de lei, artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. Os municípios, poderão constituir suas guardas municipais para a proteção de bens, instalações e serviços. Então, aqui, direitos, aí tá falando autarquia, fundação. Laura, mas na prática a guarda protege o patrimônio das pessoas, porque se tem um furto no centro da cidade, a guarda vai lá. Eu sei de tudo isso, eu tenho certeza disso. Mas lembrem-se, aqui nós estamos fazendo uma prova cujo conteúdo é específico ali daquele parágrafo 8º. Então não viaja. Eu sei que muita gente aqui talvez erraria essa questão, porque ia ficar na dúvida, poxa, mas a guarda protege sim o patrimônio das pessoas. E a tua linha de raciocínio, na prática, na realidade, não está errada. Muito pelo contrário, extremamente assertiva. Mas lembrem-se que, para você não errar a questão de concurso, foca ali no que ele está te perguntando, nesse caso, letra da lei, o que a guarda desempenha nos termos do artigo 144 da Constituição Federal. Beleza? Questão 5. De acordo com o disposto no parágrafo 4º do artigo 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que é o nosso Código Penal, e considerando exclusivamente esse dispositivo legal, assinale a alternativa correta quanto à consequência jurídica do homicídio culposo praticado em razão da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Alternativa A, a pena é reduzida pela metade. B, a pena é dobrada. C, a pena é reduzida em 1/3, ou D, a pena é aumentada de 1/3. Galera, então aqui, já na seara do direito penal, estamos trabalhando com o artigo 121, portanto, eu sei que eu estou falando de homicídio, e aqui mais especificamente, se é parágrafo 4º, homicídio culposo. Dito isso, gabarito letra D. Galera, o artigo 121 do seu parágrafo 4º, ele é específico. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, se ele não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Aí o parágrafo 4º vai prosseguir, né? Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60. Beleza. Mas, especificamente aqui, quando eu estou falando do homicídio culposo, é sem intenção. Beleza, mas ainda que seja sem intenção, esse homicídio aconteceu porque você não observou uma regra técnica da profissão, arte ou ofício. Então, nesse caso, eu vou ter um aumento de pena. Percebe que a reprovabilidade aumenta? Porque ainda que seja culposo, tudo bem, você não tinha intenção de tirar aquela vida. Se você tivesse observado a regra, se você não tivesse se desviado da regra técnica da profissão, aquilo não teria acontecido, beleza? Então, fiquem atentos em relação a isso. Evoluindo aqui, questão 6. Considere-se funcionário público para os efeitos penais. Alternativa A, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. B, quem permanentemente exerce cargo, emprego ou função pública.
C, aquele que exerce cargo ou emprego público, ainda que comissionado, à exceção dos chefes do Poder Legislativo, Executivo e dos presidentes dos tribunais superiores. E, por fim, letra D, apenas os servidores de titulares de cargo efetivo. Galera, para responder essa questão aqui, a gente precisava se lembrar que questão incompleta é questão errada, tá? Dito isso, gabarito letra A. Eu vou considerar funcionário público para efeitos penais e, portanto, a gente vai revisar juntos agora o artigo 327 do Código Penal, aquele que exerce, ainda que transitoriamente, só por um tempo, ou ainda que sem remuneração, cargo, emprego ou função pública, será considerado funcionário público para efeitos penais. Olha aqui que diz o 327, letra de lei. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. O parágrafo primeiro vai destrinchar um pouquinho melhor esse conceito, então ele vai falar que equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública, mas aqui é a letra da lei. Ah, Laura, mas quem permanentemente exerce cargo, emprego ou função pública é funcionário público? Tudo bem, eu até te entendo, mas no artigo 327 está escrito isso aqui? Ou está escrito isso aqui? E aí, se eu falo que é funcionário público quem permanentemente exerce cargo, emprego ou função pública, eu estou excluindo os transitórios. O Código Penal, galera, ele fez uma troca aqui de sentido muito interessante, porque ele falou, ó, é funcionário público quem, embora transitoriamente ou sem remuneração. Se está falando embora, eu entendo que o permanentemente também vai ser funcionário público e aquele que recebe, que tem remuneração também será funcionário público, ok? Aqui a C está incorreto, né? Exerce cargo, emprego público, ainda que comissionado, à exceção dos chefes de poder, está errado. E apenas, aqui o erro está no apenas, ó. Apenas os servidores titulares de cargo efetivo, ok? Bora lá, questão 7, falar agora do Sinarme. O Sistema Nacional de Armas, o Sinarme, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Nesse contexto, é competência do Sinarme, exceto alternativa A, cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. B, informar às secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para a consulta. C, integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. Ou letra D, cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pelo Exército. Galera, gabarito na tela em 3, 2, 1, gabarito letra D. Se eu tô te questionando as competências do Sinarme, exceto, eu quero aquela que está errada. Eu quero aquela que não é uma competência. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país é uma competência do Sinarme. Informar as secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal registros e autorizações também é uma competência do Sinarme. Integrar no cadastro os acervos policiais já existentes, tá lindo. Qual que é o erro da D? Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas, até aqui estava lindo. O erro é pelo Exército. Aqui é pela Polícia Federal. Laura, só isso? Só isso. Se tivesse Polícia Federal aqui, tava tudo certo. Mas como falou Exército, tá errado. E como a questão pedia exceto, gabarito letra D. Beleza? Questão 8. A equipe da Guarda Municipal, ao realizar trabalho de proteção a escolas municipais, tem ciência de que responsável por menor estaria prometendo entregar filho a terceiros. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa promessa seria crime quando houvesse alternativa A, paga, B, testemunha, C, documentação ou D, arrependimento. Galera, aqui a gente está trabalhando especificamente com um dos crimes do ECA, tá? Então, o conteúdo programático de vocês explora muito essa parte, então não acho difícil, inclusive uma das minhas apostas é que venha uma questão, pelo menos, de crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Dito isso,
Gabarito letra A. Aqui nós estamos falando do artigo 238 do ECA, que eu faço questão de ler aqui com vocês. Artigo 238, perdão. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou recompensa. Eu tenho uma reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, aqui poderia tanto ser paga quanto recompensa, as duas formas estariam corretas, né? De 1 a 4 anos e multa. Galera, infelizmente, muita gente aqui confunde, tá? Eu tenho 2 crimes aqui. Prometer ou efetivar a entrega. Eu não preciso efetivar a entrega, basta eu prometer, falar, ó, eu vou vender mesmo aqui, ó, vou vender meu filho, eu vou te entregar meu filho, você me dá 15 mil reais e tá, não se fala mais nisso, tá tudo certo. Ainda que eu não efetive a entrega dessa criança, o crime já aconteceu, porque eu prometi, eu já fiz ali um acordo. Agora, perceba que aqui, ó, a equipe da guarda tem ciência de que estaria prometendo. O crime está concretizado? Está concretizado. Porque o artigo 238 é específico. Prometer ou efetivar. Não necessariamente precisa efetivar. Beleza? Se não tem testemunha, o crime acontece da mesma forma. Documentação, pelo amor de Deus, vai fazer um contrato particular? Estou te entregando meu filho por 15 mil reais? Tá? E arrependimento, então, nem se fala. Arrependimento é que está totalmente fora, a gente já poderia eliminar. Beleza? Questão 9. Conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei número 9.503 de 1997, quando não, atenção aqui, hein? Quando não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias urbanas de trânsito rápido será de: alternativa A, 60 km por hora, B, 80 km por hora, C, 90 km por hora ou D, 100 km por hora. Atenção! Quando não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias urbanas de trânsito rápido. Galera, gabarito letra B. Olha só, aqui eu tô falando, só para a gente revisar, do artigo 61 do CTB, aquela parte que pode cair na prova de vocês, normas gerais de circulação e conduta, e o artigo 61 é específico, ele me diz o seguinte: a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Parágrafo 1º. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de, inciso 1º, nas vias urbanas, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. Então, se eu estou falando vias urbanas, trânsito rápido, 80 km por hora. Tranquilinho? Beleza? Vamos lá, vamos evoluindo, sem desanimar. Questão 10. Segundo o expresso na Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, o Estatuto da Pessoa Idosa, tá? O nome foi alterado, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A norma referida destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 50 anos. B. É obrigação exclusiva do poder público assegurar à pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação de seus direitos. C. Entre as pessoas idosas é assegurada prioridade especial aos maiores de 70 anos. E por fim, letra D. Dentre as prioridades dos idosos, encontra-se a prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Galera, essa parte de disposições preliminares do Estatuto da Pessoa Idosa é disparado o que mais aparece nos concursos públicos, nas provas de guarda municipal. Então, eu selecionei uma questão aqui para a gente poder já revisar 4 tópicos que, novamente, são tópicos que aparecem bastante, então os senhores precisam ficar atentos em relação a isso. Dito isso, gabarito letra D. Dentre as prioridades dos idosos, que a gente vai ter aí uma série de incisos, encontra-se a prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Todos aqui sabem que os idosos são os primeiros aí a receberem a restituição do imposto de renda. Vamos olhar as outras alternativas aqui com calma. A letra A está incorreta porque ela fala que a norma destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 50. Não é 50, gente. O estatuto é claro, 60 anos. Quem é considerado pessoa idosa? Aquela com idade igual ou superior a 60 anos. Fez 60, um belo abraço, o senhor ou a senhora já está sendo considerado pessoa idosa, tá? Então não são 50 anos, são 60.
É obrigação exclusiva do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos? Exclusiva, é só o poder público que precisa assegurar à pessoa idosa a efetivação dos seus direitos? Eu posso, então, de livre e espontânea vontade, desrespeitar os direitos da pessoa idosa só porque eu sou particular? Eu não sou poder público? É claro que não, galera. Então, a questão B também, a alternativa B, perdão, tá fora. C, entre as pessoas idosas é assegurada a prioridade especial aos maiores de 70 anos. De fato, o Estatuto da Pessoa Idosa traz essa prioridade especial, mas não é aos maiores de 70, e sim aos maiores de 80 anos, tá? Então fiquem atentos aqui, a questão dessa, ela fez duas pegadinhas, digamos assim, ela alterou duas idades. Pessoa idosa, idade igual ou superior a 60, tem prioridade especial? Tem. Quem? Os maiores de 80 anos. Beleza? Tranquilinho? Vamos lá, questão 11. Bora lá, galera, evoluindo aqui, questão 11. A lei número 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, estabelece que qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos é forma de violência doméstica familiar contra a mulher, qualificada como alternativa A, moral, B, física, C, psicológica ou D, patrimonial. Galera, questão clássica de Lei Maria da Penha, que vai cobrar aí do candidato um conhecimento acerca das formas de violência doméstica familiar contra a mulher. Dito isso, gabarito letra B. Eu falei B, né? Letra D, violência patrimonial. Se eu estou falando de retenção, subtração, destruição total de seus objetos, destruir, por exemplo, um objeto de trabalho, vamos supor que destruiu o notebook da professora, tem uma repercussão patrimonial? Sim. Patrimonial não só porque eu vou ter que gastar dinheiro para comprar outro computador, como também patrimonial porque o tempo que eu vou ficar sem computador, eu vou ficar sem dar aula, e aí, se eu trabalho dando aula e eu não estou gravando nenhuma aula, eu não estou recebendo. Então perceba que eu sou prejudicada duas vezes, de duas formas, mas as duas formas vão atingir o quê? O bolso. Retenção, por exemplo, de documentos pessoais. Se uma pessoa está segurando os meus documentos pessoais, como que eu vou ao banco? Se alguém segura o meu cartão de débito, como que eu vou ter acesso ao meu salário? E aqui a parte mais clara, né? Falou recursos econômicos. Se eu estou falando econômico, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de questões patrimoniais. Não é a violência moral. Eu sempre falo para os alunos que a violência moral é o CID da Era do Gelo, é a mais fácil de você lembrar. Por quê? Porque é a mais simples: calúnia, injúria e difamação. Só. Não, a banca não vai inventar, é literalmente só isso. A questão física é toda aquela violência que cause ou que ofenda a integridade corporal. Então, aqui eu vou falar do tapa, do puxão de cabelo, do pontapé, da agressão propriamente dita. E a psicológica é a mais complexa. Muita gente confunde moral com psicológica. Galera, a violência doméstica familiar, qualificada como psicológica, é aquela que vai afetar, vai gerar um dano à autoestima da mulher, tem toda a questão de perseguição, vai diminuir a moral, né, vai gerar aquele sentimento de angústia, aquela coisa horrível que infelizmente muitas mulheres vivenciam, né? Lembrando, psicológica é bem mais ampla, não confundir com a moral, que é a mais simples. É o CID da Era do Gelo. CID, calúnia, injúria, difamação. Beleza? Nesse caso aqui, eu tô falando especificamente de violência patrimonial. Laura, dá um exemplo de como isso poderia cair na prova se fosse uma situação problema. Gente, violência patrimonial, via de regra, é o cara que vai lá e destrói os equipamentos de trabalho da mulher. Então foi lá e destruiu o salão, destruiu um computador, é o cara que segurou o celular, é o cara que destruiu os documentos, RG, CPF, passaporte, é o cara que retém para ele o salário da mulher, a mulher não tem acesso às contas bancárias, por exemplo, tem que ir lá e tem que pedir dinheiro. Então o cara tá totalmente ali no domínio. Ela está dependente dele, ela não consegue, por exemplo, sacar um dinheiro se não passar pelas mãos dele. Então aqui são situações para ilustrar aí para os senhores o que seria a violência patrimonial, beleza? Questão 12. O guarda municipal, no exercício de sua atividade, enfrenta diversas situações nas quais precisa recorrer a procedimentos,
técnicas e instrumentos para evitar efeitos de agressão ou mesmo a ameaça de algo perigoso, seja em defesa de outra pessoa ou de si mesmo. Porém, para cada caso há um procedimento correspondente e o profissional precisa ponderar suas atitudes de acordo com a situação, evitando excessos em sua ação em relação à agressão. Qual é o princípio norteador dessa forma de atuação? Alternativa A, exercício pleno da cidadania. B, patrulhamento operacional. C, diminuição das perdas. Ou D, uso progressivo da força. Galera, aqui nas questões 12 e 13, nós vamos adentrar no Estatuto Geral das Guardas Municipais, né? A lei aí 13.022 de 2014. Olha, pode ser que na prova dos senhores mude, tá? Pode ser. Mas eu ainda não vi uma prova de guarda municipal que cobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais e que não tenha na prova pelo menos uma questão. Ah, Laura, eu já fiz. Tudo bem, eu posso estar errada. Se você já viu, então me manda, que aí eu paro de falar isso. Mas até agora eu não vi nenhuma prova que cobra estatuto, que tá lá no edital, no conteúdo programático, Estatuto Geral dos Guardas Municipais, e não tem questão disso. Então, pelo menos uma questão a gente já pode esperar. Aqui, essa questão vai trabalhar a questão dos princípios mínimos de atuação, tá? Lá no artigo 3º do Estatuto Geral, que é o C3PU. Mas aqui a gente tem que saber especificamente um princípio. Galera, gabarito letra D. Quando eu falo que para cada caso há um procedimento correspondente e o profissional precisa ponderar suas atitudes de acordo com a situação, evitando excessos, eu estou falando do uso progressivo da força, tá? Algumas pessoas falam em uso diferenciado, mas lembrando, a gente está trabalhando aqui letra de lei. Então, de acordo com o Estatuto Geral dos Guardas Municipais, é uso progressivo. O que significa isso? Significa que eu vou usar a força conforme necessário. Significa que eu vou escalonando, eu vou progredindo no uso da força. Então eu nunca vou chegar a uma ocorrência bicudando alguém. Isso é necessário? Não, não é necessário. Eu vou chegar, eu vou descer, vou conversar. Se eventualmente os ânimos estiverem um pouquinho mais acalorados, eu vou elevando o meu tom de voz, eu vou falando com uma voz mais firme. Se necessário utilizar de uma repreensão física, ok? Às vezes eu vou encontrar ali dois indivíduos brigando, ou, por exemplo, questão de Maria da Penha, o indivíduo tentando agredir a sua companheira, e aí é óbvio que eu não vou ficar parada e falar, é o uso progressivo da força. Não, o caso me exige o uso da força, eu vou usar. Não exige, eu não vou usar. Por isso que quando eu falo ponderar suas atitudes, é justamente a reflexão que o profissional tem que ter. Qual que é o nível de força que eu vou usar nessa ocorrência, tá? É isso que nós chamamos de uso progressivo. Aqui eu não estou falando de exercício pleno de cidadania, eu não estou falando de patrulhamento operacional, inclusive, ressaltando, eu sempre falo isso nas aulas, mas é bom repetir. Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 3.022, não tem operacional e não tem ostensivo. Esquece isso na lei, no Estatuto Geral. O que eu tenho lá é o patrulhamento preventivo. De novo, ah, Laura, mas a guarda faz o ostensivo. Eu sei, cara pálida, eu sei. Mas vamos focar no que está lá na letra da lei, na 3.022, e na letra da lei eu só tenho o patrulhamento preventivo. E diminuição das perdas também é um princípio mínimo de atuação, mas não vai se relacionar aqui com isso que está sendo disposto, tá? O que falou aqui, quando fala de ponderar as atitudes, a agressão e como vai reagir, uso progressivo da força, ok? Questão 13. Em consonância com a Lei nº 3.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, o município pode criar por lei sua guarda municipal, sendo ela subordinada ao: alternativa A, presidente da Câmara Municipal; B, chefe do Poder Executivo Federal; C, chefe do Poder Executivo Municipal; ou D, chefe do Poder Executivo Estadual. Galera, questãozinha também bem manjada, bem batida nas provas de guarda municipal e continua caindo, tá? É uma tendência e continua aparecendo. Gabarito, letra C. De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a guarda está subordinada ao nosso querido prefeito, ao chefe do Poder Executivo Municipal. Até porque a guarda, ela é o quê? Ela é o quê? Municipal. Então, galera, eu nem
via Estatuto Geral das Guardas Municipais. Pela lógica, se eu estou chamando de guarda municipal, eu já elimino a B, que fala chefe do Poder Executivo Federal, eu já elimino a D, que fala chefe do Poder Executivo Estadual. Ah, então o presidente vai cuidar de todas as guardas do Brasil? O governador vai cuidar de todas as guardas do estado? Não, é municipal. É o nosso querido prefeito, é o chefe do Poder Executivo Municipal. Ok? Poderia ficar em dúvida, mas não é presidente da Câmara Municipal. Lembra, a guarda vai ter um comando, né? Ali o comandante, subcomandante, mas o seu chefe primário ali, também ela pode estar subordinada eventualmente a depender de cada estatuto da criação de sua guarda. Ah, subordinada ao secretário de Segurança Pública, coisa linda. Mas o Estatuto Geral dos Guardas Municipais, é claro, a guarda é subordinada ao chefe do Poder Executivo. Beleza? Municipal. Tranquilo? Galera, para fechar aqui, as questões 14 e 15 são duas questões inéditas, tá? Eu fiz questão de elaborar essas perguntinhas inéditas, justamente para a gente trabalhar com a legislação municipal. É uma legislação curta, né? Foi um edital que trouxe aí somente 2 leis municipais, mas justamente por isso são poucas. Inclusive, estão disponíveis ainda no site da banca organizadora. Para os nossos alunos, vocês já tiveram aula, inclusive com essa professora que vos fala dessas leis municipais, então eu elaborei 2 questões aqui para não deixar passar em branco. Se você não é nosso aluno, você vai ter acesso aí agora a 2 questões inéditas. Então, questão 14. Nos termos da Lei Complementar número 84 de 2022, do município de Mombuca, são superiores hierárquicos da Guarda Civil Municipal, exceto. Agora eu já não estou usando como referência o Estatuto Geral. Eu estou usando, ó, a lei municipal, ok? Exceto, eu quero saber aquele que não é um superior hierárquico. Alternativa A, o prefeito municipal. B, o presidente da Câmara Municipal. C, o comandante da Guarda Municipal. Ou letra D, o diretor municipal de Segurança Pública e Trânsito. Galera, gabarito letra B. Quando eu olho a legislação municipal, eu não encontro o presidente da Câmara. O prefeito municipal eu sei que está lá, porque eu acabei de ver a outra questão. E se lá no Estatuto Geral está falando que é o prefeito, aqui na lei municipal eu não posso excluir o cara. Então o prefeito eu já poderia eliminar, porque eu já sei que está correto. Comandante da guarda também está correto. Diretor Municipal de Segurança Pública e Trânsito também está correto. Eu dei até um spoiler ali, eu dei até uma dica para quem estava mais atento no finalzinho da outra questão. Inclusive, poderia até ser uma alternativa E, tá? A Lei Complementar número 84 traz também o subcomandante. Agora, quem não está lá é o presidente da Câmara Municipal. É uma autoridade super importante, mas não é superior da guarda. Não manda na guarda. Câmara Municipal é uma coisa, Executiva é outra, não vamos misturar os tambores, beleza? Então, como a questão pedia exceto, pedia incorreta, a incorreta é presidente da Câmara Municipal. Ele não é um superior hierárquico. E para fechar a questão 15, são atribuições da Guarda Civil Municipal de Mombuca nos termos da Lei 1186 de 2009. Primeiro, a proteção e a guarda dos prédios municipais. Segundo, colaborar com os órgãos de fiscalização municipal e com o Conselho Tutelar. Terceiro, atuar em colaboração com os órgãos estaduais e federais na manutenção da segurança pública e atender às situações excepcionais. Está correto o que se afirma em alternativa A, 1 e 2 somente? B, 1 e 3 somente? C, 2 e 3 somente? Ou letra D, 1, 2 e 3, todas estão corretas, todas são atribuições da GCM de Mombuca. Galera, gabarito letra D. Todas estão corretas e todas são atribuições da GCM de Mombuca. Proteção e a guarda dos prédios municipais, colaborar com os órgãos de fiscalização e também com o Conselho Tutelar, a lei é expressa ao mencionar o Conselho Tutelar, e atuar em colaboração com órgãos estaduais e federais na manutenção da segurança pública e atender a situações excepcionais, tá? Eu coloquei essa última questão de propósito, não só porque é um tópico que eu realmente acredito que tem possibilidade de aparecer, como também para dar essa dica para vocês. É uma lei curtíssima, tá? Dá para revisar toda a lei, se não me engano, tem 3 ou 4 páginas, mas justamente por ser curta, dica da professora, tá? Foquem nessas atribuições. Isso é uma pergunta bem pertinente para se fazer aos candidatos. Olha, quais são as atribuições, vocês que estão querendo integrar a GCM de Mombuca, quais são as atribuições, quais são as funções
de vocês, beleza? Nesse caso aqui, gabarito letra D, todas estão corretas nos termos da Lei 1186 de 2009. Maravilha? Galera, finalizamos aqui a nossa revisão. 15 questões de conhecimentos específicos, a mesma quantidade que vocês vão se deparar na prova de vocês. Não trabalhamos aqui com os outros tópicos, português, matemática, enfim, mas em conhecimentos específicos vocês estão muito bem servidos de 15 questões aí totalmente relacionadas com o conteúdo programático. Ah, Laura, mas ficou tópico que a gente não revisou. Sim, ficou tópico que a gente revisou, da mesma forma que nem todos esses tópicos irão cair na prova de vocês no domingo, tá? De novo, o examinador precisa selecionar conteúdos, da mesma forma que eu fiz isso. O examinador da tua prova com certeza fez isso no momento de elaborar questões e ficou alguma coisa de fora. Então, sugestão, não sei o horário que vocês estão vendo essa revisão, mas se ainda tiver tempo hábil para isso, veja os assuntos que você trabalhou aqui na revisão comigo, veja os que ficaram faltando, faça ali 3, 4, 5 questões que seja de cada tópico, tá? Vá passando pelos artigos, revise os crimes do ECA, as disposições preliminares do Estatuto da Pessoa Idosa. Lei Maria da Penha também é uma lei mais curta, que você consegue revisar mais rapidamente. Então, foco aí e atenção máxima nessa reta final. Eu quero desejar a todos vocês uma boa prova, né? Nós da MGL Concursos queremos desejar a vocês uma boa prova. Que Deus os abençoe, que vocês tenham calma, né? Não deixem a ansiedade vencer. Eu sei que para muitos concurso é essa virada de chave, então chega no dia a gente fica muito nervoso, a gente fica ansioso, é normal. É até bom, né? A ansiedade te deixa ali atento para você não errar, mas que não seja uma ansiedade paralisante, né? Que não te prejudique. E lembrando sempre, nós torcemos pelo sucesso de vocês, eu torço muito pelo sucesso de cada um dos meus alunos, mas é só uma prova. Se você foi bem, se deu tudo certo, você passou, beleza, aleluia, glória a Deus, me chama para o churrasco. Se não deu, o mundo não acabou. Amanhã tudo vai continuar da mesma forma, você vai ter outros concursos, você vai ter outras oportunidades, então não criem tempestades desnecessárias na vida de vocês. Maravilha? Então, para encerrar, boa prova a todos. Lembrando sempre, saiu da prova, manda, se vocês conseguirem, né, sair com o caderno de questões, mandem um caderno de questões para a gente já consegue ver aí as questões, pensar num gabarito preliminar, essa questão pode ser anulada, a gente já consegue passar esse bizu para vocês e comentar aí também sobre a prova. Maravilha? Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima. Bons estudos e, lembrando sempre, bora gabaritar!